pessoal, passa rápido, né? Quinta temporada do podcast NVIDIA vem aí. Acaba nesse episódio, a gente vai acabar com chave de ouro, porque o convidado dessa vez é de uma empresa que tem muito a ver com a economia do Brasil como um todo, né? Eu tô falando da Petrobras, que está usando muita inteligência artificial aí para desenvolver novos produtos, para ir além e para conversar um pouquinho mais sobre isso. A gente tem aqui como convidados o Cassiano Ebert, que é CIO da Petrobras. Prazer ter você aqui conosco, Cassiano. Prazer meu. Muito obrigado. E temos também o Fernando Pereira, que é gerente de vendas de Enterprise para petróleo e gás da NVIDIA, também daqui com a gente. Prazer falar com você, Fernando. Prazer é todo meu. Muito obrigado aí pela oportunidade. Vamos lá então, pessoal. Para começar, né? Falei aqui da Petrobras, mas até para as pessoas entenderem a grandiosidade da empresa hoje para a economia brasileira, Cassiano, conta para o pessoal aí um pouquinho assim do tamanho dessa brincadeira brincadeira séria, né, que vocês estão trabalhando aí. Bom, hoje se a gente for falar aí em termos de movimento de CAPEX, de investimento em CAPEX que a gente está fazendo aí só no nosso plano vigente, plano estratégico vigente, a gente está falando de um investimento aí da ordem de 102 bilhões de dólares entre 2024 até 2028, né? Claro que esse plano ele é revisado anualmente, mas o que está vigente agora é esse CAPEX aí para fazer esse investimento em todas as áreas da companhia, exploração, produção, desenvolvimento da engenharia, transição energética, que é uma área que a gente está entrando muito forte agora, e isso movimenta uma quantidade de empregos diretos e indiretos muito forte no país, né? Então, assim, a retomada do crescimento da Petrobras e a expansão dela faz com que a gente tenha que fazer, nós aqui da área de tecnologia da informação, tenhamos que fazer um aporte tecnológico muito forte ali para ela. E aí a gente está falando de prover capacidade de computação de alto desempenho muito grande, e aí onde entra também a parceria junto com vocês, né, junto com a NVIDIA e outros parceiros que a gente tem aqui. Como que é para vocês aí provar para o board que aquela tecnologia que vocês vão usar vai dar retorno? Porque o tempo inteiro no mundo da tecnologia, tudo acontece muito rápido, vem as ondas, né? A onda do metaverso, a onda da inteligência artificial, a onda disso, daquilo. E os projetos de vocês são grandiosos a ponto de ultrapassarem essas ondas, né? Então vocês têm que ter muita certeza daquilo que vocês vão fazer. Como que rola essas conversas aí dentro? Para você ter essa aprovação de que esse projeto que você tá colocando na mesa é um projeto que vai trazer resultado, que vale a pena investir. Como você falou, os investimentos são muito altos. Essa é uma excelente pergunta, né? A aproximação que a gente tem com as áreas de negócio hoje, com o modelo de agilidade escalada, onde a gente tem as value streams, a gente está no dia a dia ali com os times de negócio e tecnologia, definindo, claro que o negócio, definindo as prioridades e entendendo o que a gente precisa fazer de roadmap tecnológico. Isso ajuda bastante o negócio a entender a tecnologia que está por trás, aproxima a TI, faz com que a gente conheça o negócio e a gente consiga combinar essas soluções digitais e aí a gente consegue ter uma aprovação, uma priorização e uma aprovação do orçamento que a gente precisa para realizar as ações aqui e cumprir o planejamento estratégico, que é um planejamento estratégico robusto, né, como eu comentei agora há pouco. Fernando, no caso de vocês aí, né, vocês apoiando empresas do tamanho da Petrobras, é uma responsabilidade muito grande. Como lidar com clientes assim, né? Quais são os cuidados que precisam ter e como garantir que eles vão ter resultado no final também. Aquilo que foi prometido foi entregue. Isso realmente é um desafio muito grande, né? É o que o Cassiano falou, né? Assim como eles, hoje, na área de tecnologia da informação, têm uma proximidade muito grande com as áreas de negócio, né? Hoje a NVIDIA, assim, até ciente muito dessa capacitação da Petrobras. A Petrobras, notoriamente, ela tem especialistas, né? Geofísicos, geólogos e assim por diante, que conversam com as áreas de tecnologia que entendem especificamente do negócio. Quer dizer, existe uma interação muito grande. E então a NVIDIA hoje, nos seus quadros, principalmente o time lá fora, né, nós temos também geofísicos, geólogos e assim por diante, que conhecem muito do business de petróleo e gás, né? Até para que haja uma linguagem, né, comum entre as duas empresas, né, a gente precisa ter esse time embarcado. Então, hoje, dentro do time global de energia, que entende muito do negócio de petróleo e gás, a gente consegue manter essa interação e, portanto, endereçar da melhor forma possível
as nossas tecnologias àquela necessidade que a Petrobras tem. A Petrobras tem um desafio gigante, né? Os investimentos eles têm que ser muito assertivos, né? Então essa interação ela tem que acontecer de forma diária. Hoje a gente acaba indo até no nível da aplicação para melhor auxiliar a empresa, entendeu? Então é um desafio muito grande, mas é muito compensador também depois verificar que aquele investimento que foi feito pela Petrobras, né, está dando um retorno exponencial, né? Porque os investimentos são grandes, mas o retorno também é gigantesco. Retorno gigantesco para coisas inéditas, né? A gente vai comentar mais daqui a pouco aí sobre o pré-sal, o quanto que a tecnologia ajudou no desenvolvimento na descoberta desses novos campos de petróleo. Mas antes disso, vamos começar pelo começo, Cassiano. Se a gente falar ali do fim da década de 90, a Petrobras estava bombando, começando ali a atingir 1 milhão de barris, que era recorde para a época. Ali teve um investimento grande de tecnologia que estava coincidindo ali com um momento muito interessante da NVIDIA também, né? Conta para o pessoal aí um pouco dessa alavancada na tecnologia dentro da Petrobras, como que era, o que vocês estavam pensando naquele momento, que projetos começaram a surgir, como que vocês foram ganhando robustez nesse sentido? Bom, aí a gente vai estar falando especificamente de computação de alto desempenho, né? Então, só para a gente ter uma ideia, o uso de HPC na Petrobras ele começou na década de 60, lá com o IBM 360, né? E a gente foi evoluindo conforme as tecnologias foram evoluindo. E em 97, ali 99, final dos anos 90, a NVIDIA lançando aí a primeira GPU, né, a GeForce, e a Petrobras atingindo ali a marca de produção de 1 milhão de barris, né, por dia. Isso assim, era pouco ainda, né? A gente tinha muita coisa para fazer, tinha muita necessidade de processamento ali. O que a gente teve que fazer foi, em 2007, mais ou menos, a gente tentou inovar e a gente conseguiu, né? A nossa turma aqui é boa de buscar essas inovações. A gente usou o console, a gente fez um teste com 2 tecnologias. A gente usou os consoles PlayStation 3 e as placas de vídeo da NVIDIA para a gente, que embora hoje seja muito comum o uso de GPUs, na época não era. Então a gente fez esse teste para saber qual a gente teria uma capacidade de processamento melhor, com menor custo, com menor consumo de energia. E é claro que acabou sendo as placas da NVIDIA, né? Mas foi bacana porque a gente montou um cluster de PlayStation lá, a gente teve que mudar compilador, a gente teve que desenvolver muita coisa na mão, porque o compilador não funcionava como deveria dentro do PlayStation. Então, assim, a turma fez uma inovação fantástica lá atrás ali, e isso é uma parte bacana aí da história. Não, imagina, quem ia imaginar que o pré-sal surgiu com um monte de PlayStation juntos para poder trabalhar poder computacional ali, né? É algo muito curioso e diferente. Fernando, você estava próximo da Petrobras já nessa época, né? Já, a minha jornada com Petrobras aí é quase que um casamento, né? Eu atuo com Petrobras desde o início aí praticamente no iniciozinho dos anos 90, né? Embora eu tenha essa aparência jovial aqui, né? Eu já rodei bastante. Mas eu lembro que nessa época aí eu estava na Bull, né? E nós ali fizemos a primeira venda de HPC em 2008, né? Fora da França, para a Petrobras, ali para o Sempis, né? Eles já naquela época, com GPUs, se eu não me engano, Kepler, já embarcados ali. Quer dizer, então a Petrobras ela começou com o PlayStation, mas o movimento foi muito rápido, né? A Petrobras, embora seja um gigante, ela se movimenta extremamente rápido, apesar de todas as amarras naturais, por ser uma empresa de economia mista, né? Então ela se movimentou rapidamente e já estava entrando num ambiente mais profissional no que se refere a HPC. Então eu vim acompanhando essa jornada aí ao longo dos anos e a evolução foi extraordinária. E aí a gente está falando desse primeiro momento aí, depois entrou ali 2007, 2008, é o período do pré-sal. É isso? Foi mais ou menos nessa época? Para pré-sal, aí a gente tem um momento game changer também no uso da tecnologia, certo? Sim, sim. Cassiano? A gente conseguiu ali
descobriu o pré-sal. É um campo com 5 bilhões de barris, né, que hoje, se você olhar essas reservas, representam aí mais de R$ 1 trilhão. Então, o uso do supercomputador que o Fernando comentou aqui, que foi o Grifo 1, né, ajudou a gente aí a conseguir essa evolução aí na descoberta do pré-sal. Aham. Quanto de computação precisa para poder trabalhar uma coisa assim? É muito grandioso, né? A profundidade muito gigante, tem toda a rocha ali que você tem que descobrir qual é, como fazer a perfuração da melhor maneira, que seja mais econômica, que não quebre, sei lá, a broca, não sei se nem se chama broca, né? Eu fico imaginando ali perfurando a rocha. Tem tanto cálculo, imagino, tanta coisa que a tecnologia pode ajudar a fazer esse processo ficar mais fácil, mais barato. Tem algum dado nesse sentido, Cassiano? O que dá Cara, para fazer com a então, tecnologia, né? O que vocês fazem? a única coisa que eu posso te dizer, depois que eu entrei nesse mundo aqui para conhecer HPC, é que nunca é suficiente. A capacidade que a gente coloca, a gente topa. Porque a gente vai melhorando os algoritmos, a gente tem o CDI, né? Que é o nosso ambiente onde a gente disponibiliza ali acesso, computadores, modelos de machine learning, onde as pessoas podem estar utilizando o HPC, construir novos modelos, novos algoritmos, e isso, toda vez que a gente coloca um novo supercomputador, eles topam a capacidade de processamento, e o processamento é 24/7, ele não para. Aí eu acho que o Fernando aí conhece bem também, pode complementar. Eu diria o seguinte, Igor, são milhares de GPUs, né? Para mais de 2.000 GPUs, né, normalmente. A gente está falando, por exemplo, do último supercomputador, agora já em produção, já há algum tempo, Pegasus, né? A gente está falando aí de mais de 2.000 GPUs, o que dá aí 21 petaflops, né? Dentro do ranking, isso é importante também salientar, né, que a Petrobras ela tem a preocupação também de inserir esses supercomputadores, né, no ranking mundial lá do top 500, né? Então, dentro da região da América Latina, hoje, os 6 maiores supercomputadores da América Latina são todos da Petrobras. Então, isso mostra aí a liderança Repete do isso, Brasil. isso é muito grande. 6 maiores supercomputadores da América Latina são da Petrobras. São da Petrobras. E os 6 mais eficientes também em termos de energia. Porque a gente também tem uma outra lista que é o Green 500, né? Que também mede, também geram dados de eficiência energética, né? Então, só para você ter uma ideia, 6 são da Petrobras, e os 6 no topo da lista, né, de mais eficientes energeticamente são todos, vamos dizer assim, populados por plataformas da NVIDIA, né? Agora, a mais atual, que é a Grace Hopper, né, a nossa CPU-GPU. Né? Então, é uma evolução assim, muito rápida, mas a Petrobras ela vai acompanhando, porque ela tem uma necessidade do negócio aí para justamente, é o que o Cassiano falou, nunca é o suficiente, né? Eles sempre precisam estar fazendo a atualização dessas plataformas para que eles possam atender as necessidades, né, do usuário final, do cliente final lá, de geofísica, da melhor forma possível. E, obviamente, eu acho que o Cassiano pode falar um pouco mais também, para atender, dentro do planejamento estratégico deles, os projetos, né, de reduzir, né, esse ambiente, né, desde da descoberta, né, de um poço economicamente viável até a produção, né? Isso tudo ajuda bastante nessa redução, né? Aí eu estou referenciando aqui, Cassiano, aí você pode falar melhor, talvez do PROD-1000, né? Dos programas que vocês têm aí, as metas que vocês têm que atingir aí para redução e, claro, né, gerar receita para a companhia, né? É isso aí, Fernando. Uma metáfora interessante que a gente pode fazer, cada HPC que a gente coloca, é como se a gente estivesse reduzindo a miopia na descoberta ali, no processamento dos dados, e fazendo com que os nossos profissionais, os geólogos, geofísicos, consigam enxergar melhor. A gente vai ter uma qualidade melhor das imagens, do processamento, e aí a gente conecta uma série
de soluções e algoritmos de inteligência artificial que estão por trás, né? Que permitem, justamente nesses programas estratégicos, o PROD1000, o F100, a gente reduzir esse tempo desde a descoberta até o momento que o poço entra em produção. Então, assim, a gente até ganhou um prêmio na OTC, onde a gente acelerou aí a análise de dados de perfuração e o tempo para tomar de decisão em 30%. Os tempos de perfuração e de completação do poço, a gente também reduziu substancialmente. A gente caiu de 93 dias para 40 dias. Ou seja, antes eu levava 93 dias para perfurar um poço e completar. Hoje eu levo 40 dias. Claro que isso não é só o supercomputador. Tem como eu falei, tem um ecossistema por trás de soluções que suporta esse processo, mas é uma redução muito grande, porque quando você vai furar um poço, são 100 milhões de dólares, né? Então, cada poço que você fura, você tem um bom investimento para se fazer. E também a gente tem inteligência artificial por trás para ajudar a saber onde furar esse poço. Então, a gente consegue lá no painel de análogos ajudar os profissionais a interpretarem, verem os dados que eles precisam interpretar com os dados que a gente já teve e o treinamento de máquina que foi feito. A gente consegue dizer para ele, o perfil e a chance de você furar nessa região aqui é de maior acerto. Então, o geofísico consegue olhar lá e direcionar melhor para onde a gente precisa perfurar o poço. Então, essa analogia que você fez com a miopia é legal, porque inclusive vocês têm um caso de um poço, de uma área que vocês iam explorar, mas que vocês chegaram a desistir dela, mas com o avanço da tecnologia e com o olhar menos míope para aquela área, vocês conseguiram pensar, voltar atrás e falar, não, aqui tem petróleo sim, nós vamos furar, e foi sucesso. É um caso prático, né, de algo que a tecnologia acaba permitindo com o tempo. Igor, é isso mesmo. Hoje a gente está utilizando a tecnologia que a gente tem para reprocessar os dados que a gente já possuía. Isso fez com que a gente voltasse em áreas que a gente achava que a gente estava no nosso portfólio lá, que a gente ia fazer, não ia mais seguir com elas. Então, a tecnologia está permitindo isso, que a gente agregue valor, inclusive, com os dados que a gente já tem há muito tempo aqui dentro. Como se desenvolvem novos algoritmos aí para essas questões que vão surgindo com o tempo, né? Eu imagino que deva ser um trabalho contínuo também de evolução, até para que a inteligência artificial aprenda aí com as coisas do passado, né? Para a gente continuar sempre evoluindo aí nessa busca pelo novo. Então, eu comentei o CDI e acabei nem falando o que ele significava, né? O CDI é a Ciência de Dados Interativa, a gente chama ele de CDI aqui dentro. Ele é um ambiente que ele está hospedado na nossa infraestrutura, no nosso cluster de alto desempenho, de computação de alto desempenho, e ele permite que os nossos técnicos aqui, os nossos cientistas de dados, hoje tem mais de 900 cientistas de dados utilizando esse ambiente, com a capacidade computacional ali de CPUs e GPUs de maneira simples e sem necessidade de ter uma infra local. Ou seja, a gente democratizou o acesso a essas tecnologias. Isso a gente se inspirou no Google Colab, no Kaggle Notebooks, e ele tem sido fundamental para ajudar a gente a desenvolver esses algoritmos. Então, a gente tem a colaboração ali e todas essas pessoas por trás trabalhando e desenvolvendo esses algoritmos ali, que no final das contas acabam sendo, né, todas as empresas de óleo e gás têm isso, é o diferencial competitivo, né, a inteligência que está por trás dos algoritmos ali para processar os dados. Perfeito. Fernando, tem uma outra coisa também que eu acho importante, assim, do lado de cá a gente tem percebido cada vez mais os brasileiros aparecendo como cases globais, né, a tecnologia de ponta sendo executada aqui. O Jensen mesmo tem trazido muitos exemplos brasileiros, inclusive Petrobras foi um dos exemplos que ele usou numa keynote recente dele. Como que você tem visto isso, assim, junto aos seus clientes, né, e as empresas que você tem atendido? Como que está a maturidade do uso da tecnologia aqui, se comparado com cases globais? Eu diria assim, olhando, aí depende de cada indústria, né? A gente tem percebido aí que com o boom em 2022 aí do IA generativa, né? OpenAI e assim por diante, houve, vamos dizer assim, uma fome, né? Um interesse maior, né, de trazer a inteligência artificial para dentro da companhia. A grande questão que se coloca aí é como, né, e por quê? Qual é o propósito? O que vai trazer
de retorno, né, sobre esse investimento, porque é uma coisa que a NVIDIA se preocupa bastante, né? A gente não está nem um pouco interessado em vender uma tecnologia da NVIDIA para gerar receita. A questão que a gente sempre se preocupa é qual é a carga de trabalho, qual é o workload que o cliente vai estar usando, qual é o propósito do negócio, o que ele vai ter de retorno em cima disso. Então, o que a gente tem percebido é que está havendo uma curva de aprendizado, né? Algumas empresas, como a Petrobras, por exemplo, são extremamente maduras. Então, ela hoje faz de uma forma extremamente inteligente esse tipo de aquisição, né? Recentemente, eles fizeram, por exemplo, a aquisição do Tatu, que é o primeiro supercomputador de inteligência artificial hoje na Petrobras, para atender exatamente o time de geofísica, né? Mas por quê? Porque ela ganhou, ao longo dos anos, uma maturidade que chegou a um ponto e que ela entende que, olha, esse cluster aqui vai fazer sentido agora, porque ela está já enxergando lá na frente de que a IA vai fazer parte cada vez mais da área da geofísica, da sísmica, de outras cadeiras, né, que a gente vê, a área jurídica, a área de RH e assim por diante, né? Então, a aplicação da IA generativa vai revolucionar toda a cadeia produtiva de uma empresa. Então, quando a gente verifica e olha para dentro do nosso mercado, a gente percebe que as empresas elas estão evoluindo de uma forma extremamente rápida, porque existe a preocupação. Outro dia eu fiz conversei com um cliente que ele queria, de alguma forma, botar a inteligência artificial. Vamos começar de algum caso que efetivamente seja uma dor existente, né, e que seja um diferencial para o negócio, uma coisa pequena, para aí sim você ir medindo, né, aquele retorno que você está tendo sobre o seu investimento. Então, o que a gente começa a perceber é que IA generativa teve o boom dela e agora ela está começando a ser colocada em produção em nichos específicos para trazer algum tipo de retorno específico para o negócio. Não é uma coisa hoje assim, eu vou implantar ali porque é bacana, é interessante. Não. Está havendo, então, um movimento de maturação, né, e de, olha, eu vou endereçar essa tecnologia para esse fim, porque isso aqui vai me trazer retorno. Então, eu tô vendo que o mercado brasileiro está começando a amadurecer. Mas existe aí uma longa jornada ainda, e eu acho que a gente só está começando essa revolução agora, está bem no início. Empresas que já estão trabalhando nisso já há bastante tempo, como a Petrobras, elas têm, obviamente, uma estrada mais à frente, já estão mais bem preparadas para isso. Mas ainda nessa linha, né, Cassiano, vocês têm outro programa aí que é o Conexões, que é exatamente essa ligação com startups, né? E eu acho que aí vocês devem trabalhar muito próximos e beber muito dessa fonte também de inovação aí nas startups. Qual que é a sua percepção com relação às startups que estão aparecendo aí ou que vocês estão apoiando no programa Conexões? São startups que estão utilizando a tecnologia, estão para ali com outras startups do resto do mundo. Como que você faz essa leitura? Olha, eu acho que o programa Conexões para a Inovação ele é um tremendo sucesso. Ele colocou a Petrobras aí num ecossistema de inovação aqui, não só do Brasil, mas do mundo, onde um dos módulos, como você falou, é o de startups. A gente lança os desafios lá, e junto com o Sebrae, né? E coloca o edital, e a gente já tem hoje a gente já fez um aporte de 54 milhões de reais nesse módulo de startups, e a gente está tendo uma taxa média de continuidade com essas startups de 30%, que é uma taxa elevada para quando você está falando de inovação, ou seja, 30% ali do que a gente tem colocado de desafios, a gente está conseguindo seguir com essas startups, e isso conversa muito com essa inovação de IA que a gente está fazendo aqui dentro, e vem todo, mas ao mesmo tempo vem um conjunto de preocupações que a gente tem que ter e que a gente está tendo aqui dentro da Petrobras, as outras empresas também, que é justamente a IA responsável, né? E para fazer uma IA responsável, a gente está constituindo aqui dentro uma comissão de IA responsável com várias áreas da companhia, que vai ter algumas atribuições ali, vai constar da governança da companhia, justamente para a gente tratar a questão de letramento, de viés, e também da questão da ética aí na utilização da IA. Isso porque
Isso conversa com o que o Fernando trouxe aí do boom da IA generativa, né? O GPT, o ChatGPT, ele democratizou o acesso, né? As empresas já vinham trabalhando com o GPT em 2014, 2015, mas a OpenAI, ela democratizou isso ao colocar nos celulares e colocar na mão de todo mundo. Então, a gente precisa fazer esse letramento, e uma das formas que a gente faz isso aqui dentro é através de um programa de democratização de dados, onde a gente está fazendo o letramento, tem as trilhas de formação de cientistas de dados, mas isso conversa diretamente com os objetivos estratégicos, que é o que o Fernando falou. A gente tem que entender o porquê que a gente está colocando essa tecnologia e o que a gente quer atingir com ela. Então, dentro dos posicionamentos estratégicos que a TIC tem, um deles é justamente a prontidão de dados para a gente ser impulsionado pela inteligência artificial. Ou seja, e com isso eu estou enxergando cada profissional da Petrobras, como um possível cientista de dados, que ele aprenda a lidar com os dados, trabalhar com os dados e entender que a gente precisa fazer essa governança e curadoria para gerar um bom resultado, né? Para gerar resultado efetivo para os negócios. Perfeito. Bom, quem quiser conhecer um pouco mais de Conexões, qual que é o caminho? Ou se inscrever também para o edital? Então, para acessar o Conexões, você vai no conexões-inovação.petrobras.com.br. Acabamos de fechar um edital de 16 milhões de reais em parceria com o Sebrae, e os desafios ali, tem desafios muito bacanas, e a gente já consegue ver os resultados ali no site. Fiquem ligados ali, porque a gente está sempre publicando novos editais. Perfeito. E também, em paralelo, né, a gente tem o projeto Inception da NVIDIA, né, Fernando? Que também tem muita história aí já tem muita empresa dentro. Fala um pouquinho para o pessoal aí do Inception, que tem muito startupeiro que está assistindo a gente também. Muito empreendedor. Sem dúvida nenhuma, né? A gente estava até aí na gravação anterior aí falando com o André Si, né, da Future, né, que é uma das startups aí do programa Inception, né? Então a gente está falando aí hoje mundialmente de 19 mil startups aí plugadas dentro do programa, né? E esse programa, por que ele vamos dizer assim, ele atrai muito as startups para participarem, né? Porque todos os benefícios que a gente dá para eles, né, são totalmente indiretos, né? Então a gente dá créditos na nuvem, né? Então imagina só, né? O empresário está iniciando um negócio e não precisa de cara investir em infraestrutura, ele pode usar créditos na nuvem para começar a desenvolver a sua tecnologia. Além de todo o stack de software da NVIDIA, né, todo open source ali, que ele pode desenvolver, se ele é uma empresa de visão computacional, ele tem frameworks específicos para visão computacional, já otimizados para GPU, para acelerar, né, vamos dizer assim, a decolagem da companhia, né, e a gente não está preocupado com propriedade intelectual. A propriedade intelectual é da parceira startup, né. Então a gente tem um ecossistema aí amplo, né, 19 mil startups plugadas aí dentro do Inception. Aqui na América Latina, salvo engano, o Jomar pode me corrigir melhor, mas a gente deve estar beirando quase as 800 startups, né, para atender a América Latina. Então, a gente, como a NVIDIA não comercializa, não vende absolutamente nada diretamente, a gente trabalha muito, a importância do ecossistema é gigantesco, né? Então, de certa forma, a gente também acaba gerando aí indiretamente empregos aí em várias empresas também, né? E aí esse ecossistema passa por startups, mas também conversa com Conexões, que também está ali aliado às universidades, né, ICTs e tudo mais. A gente também tem uma conexão muito forte com a área educacional, a área de pesquisa. Globalmente é uma das áreas, se não a maior área hoje da NVIDIA em termos de receita, né? A gente tem, então, uma ligação muito forte com os pesquisadores, desenvolvedores e assim por diante. Então, esse ecossistema ajuda, né, a impulsionar as nossas tecnologias aí nos nossos clientes, parceiros e assim por diante. Então, o Inception é crucial aí dentro desse contexto. Só rapidinho, só para acessar o Inception, o caminho também, se você assiste o podcast já sabe, mas é nvidia.com/startups. Diga aí, Cassiano. Um complemento aqui em relação a Conexões para Inovação, né? Como a gente falou, ele tem vários módulos. Um outro módulo que se destaca muito é o Open Labs.
onde a gente faz a colaboração do desenvolvimento de algoritmos. Então, a gente também coloca os desafios lá, e aí os profissionais de tecnologia, cientistas de dados entram lá e ajudam a gente a colaborar. A grande maioria dos algoritmos que a gente tem lá são algoritmos de aprendizado de máquina, e isso também tem trazido um bom resultado aqui para a gente, para esse ecossistema de inovação aí, que conecta, como o Fernando falou, institutos, academia, enfim, uma série de atores do ecossistema. Bom, a gente falou um pouco de AI aqui, né? A gente falou também nessa temporada muito de LLM, e a gente tem inclusive o exemplo nessa temporada da Amazônia, que é uma IA soberana, um LLM soberano, né? As informações são criadas com o contexto do brasileiro, os dados são armazenados aqui no Brasil. Isso é muito importante quando a gente pensa numa empresa do tipo uma Petrobras, que também a soberania dos dados é algo super importante, né, Cassiano? É uma empresa super estratégica para o país. Além disso, tem outras questões, né? LLMs sendo criadas aí para responder a questões específicas de negócios. Tem IA voltada para o varejo, IA voltado para atendimento ao cliente, IA voltado para tudo quanto é coisa que a gente consegue pensar hoje como um problema de negócio. É possível criar uma IA para resolver isso. Vocês estão de olho nesse tipo de solução também, Cassiano? Como trabalhar na IA generativa dentro desse mundo de LLMs aí para empresas? Então, Igor, a gente está de olho sim, a gente já tem vários projetos aqui dentro de IA generativa. Um deles, muito grande, foi o primeiro que a gente lançou, foi justamente o que a gente chamou de Chat Petrobras. Esse Chat Petrobras a gente lançou ano passado. Ele foi baseado, claro, no GPT, porque ele foi o pioneiro, mas hoje esse Chat Petrobras ele é um grande orquestrador de LLMs. Então a gente já tem a Anthropic, a gente tem a Mistral que vai estar entrando, o Llama, e os empregados da Petrobras, ele está disponível para 110 mil usuários na Petrobras. A gente tem em torno de 8.500 interações diárias com o chat Petrobras ali, e ele é muito usado, para nossa surpresa, para questões técnicas. A gente achou que fosse mais para a produção de texto e não é. Ele é mais utilizado para questões técnicas. E assim a gente vem evoluindo. Hoje você consegue, dentro do chat Petrobras, criar um contexto e conversar com até 20 arquivos de diferentes formatos, que permite que você aumente a produtividade das pessoas. Mas a gente também vem evoluindo fazendo uso de RAGs. Então a gente já tem um primeiro case onde a gente conectou a base de padrões da Petrobras. Hoje, qualquer empregado pode entrar lá através do chat Petrobras, selecionar o CPEP, que é nossa solução de padrões, e fazer perguntas ali em linguagem natural sobre qualquer padrão da companhia, e a gente retorna, o chat retorna o padrão, inclusive com a referência, para você verificar se ele não alucinou. E o próximo passo é esse que você comentou também, da gente tentar começar a treinar as LLMs para nichos específicos da indústria. Então, a gente está nesse passo agora fazendo uma prova de conceito. Eu não posso falar muito aqui ainda não, mas é um projeto de inovação que a gente está fazendo aqui. Vocês são um dos parceiros que estão lá conosco, mas eu tenho bastante esperança aí que esse projeto vai dar um excelente resultado aqui. Perfeito. Para fechar, Fernando, conta um pouquinho para a gente de como que os clientes têm utilizado, né, essa tecnologia hoje no dia a dia. Você tem visto vários casos? Tem algum que você gostaria de comentar? A gente tem visto vários casos aí em empresas aí que estão realmente preocupadas em desenvolver, conforme o Cassiano disse, né, treinar modelos específicos para as suas áreas de negócios, né? Eu estava justamente pensando aqui, né, agora há pouco, né? Então, por exemplo, uma empresa que esteja interessada em treinar um modelo específico para atender demandas de contencioso jurídico, né? Então ela precisa treinar um modelo específico ali, usar microserviços já pré-treinados, que é uma das coisas que a NVIDIA já provê também através do NIM Blueprint, né, que a gente chama, né, que já é um microserviço pré-treinado ali, já que facilita bastante o deployment, né, desse tipo de solução. Você treinar modelos específicos para nichos específicos aí que essa empresa precise para justamente atender as demandas de contencioso jurídico. É a aplicação da inteligência artificial de forma
responsável, né? E assim, casos, por exemplo, o Cassiano citou aí, casos que a gente está em desenvolvimento ainda, né? E a gente vai lograr sucesso com certeza para, de novo, nichos específicos que realmente tragam valor agregado para a companhia, né? Então, acho que o grande desafio hoje, né, se a gente pensar na IA generativa, é definir qual é o caso de uso. Qual é realmente o caso de uso que a empresa quer aplicar, né? E o que vai trazer de retorno? Então, no momento que a empresa vê, não, esse caso de uso aqui faz todo sentido e vai trazer um retorno para mim, é tangível o retorno que ela está trazendo, aí ela faz todo sentido, entendeu? Para outras cadeias produtivas de uma determinada empresa. Então, o desafio maior da IA generativa hoje é encontrar o caso de uso. Uma vez que encontrou, é tangível, é mensurável, aí é uma questão natural que o projeto vai ter sucesso. Perfeito. Bom, pessoal, essa temporada do Vem Aí fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado aí dos episódios, dos cases que a gente trouxe para vocês. Quero agradecer demais a presença do Cassiano Ebert, que é CIO da Petrobras, também do Fernando Pereira, que é gerente de vendas de enterprise para petróleo e gás da NVIDIA. Brigadão pela presença, brigadão pela conversa, adoramos. Obrigado, pessoal. Obrigado aí. Um abraço aí para vocês aí. Muito obrigado. Valeu, pessoal. E a gente se encontra na próxima temporada do Vem Aí. Fica de olho que ela não demora a chegar não, hein? Até lá.